Oi! Vamos lá. Então, vamos continuar a leitura aqui do meu livrinho aqui. Por enquanto único, mas vamos ver o que vem pela frente. O último capítulo que eu li foi o capítulo 15, cujo título é 1950, ele está no vídeo 10. Então vamos fazer a gravação do vídeo 11, capítulo 16, Marta Irênia. O nome do capítulo é Marta Irênia, aqui do Alma Essência, o Pensamento que Sou. Aqui, vocês sabem, cada capítulo tem uma gravura. Então aqui aqui, ó, Marta Irênia, nome da personagem. Essa daqui, que é inspirado livremente na Maria Ismênia. Para quem conhece, sabe. Vamos lá. Marta Irênia. Em mais um dia maravilhoso de sol e calor morno, típico do litoral nordestino, Irênia havia ido à praia com seu irmão Jotão e sua cunhada Isilidora. O sol era forte, mas não queimava. A brisa leve, contínua e morna envolvia as têmporas de um jeito manso, feito massagem, e fazia revoo sobre os cabelos a ponto de tapar-lhe a luz. O pequeno rolinho de palha brilhosa, preto ao pé do banquinho da jangada, fez às vezes de um confortável travesseiro, e o mar, tão calmo como as águas da lagoa do Mundaú, parecia até parado. As brincadeiras com seus irmãos na beira do rio e as troças que lhe faziam, por não ser tão ágil quanto eles, produziam em seu espírito uma insustentável vontade de sorrir e rir-se. Tornava-se plena de paz, esperança e de tanta sincera ingenuidade que o resultado disso era amor espalhado em seu peito e em sua alma. Dessa vez, ela não esquecera a toalha e não iriam fazer galhofa. Viu-se contente consigo. O murmúrio do mar batendo de leve nas ripas da jangada nem se lhe deu. Flutuava e flutuava e flutuava num sono tranquilo, com um sonho gostoso desses que a gente não quer que pare. Não quer parar de sonhar, não quer. Mas o sonho foi ficando cada vez mais vívido e passou a ouvir um chamado, voz de homem, de Jotão. Sim, por certo, mas o gostoso que estava tão que nem te ligo. Não queria acordar, suas pálpebras pareciam chumbo de tão pesadinhas que estavam, e então o olho esquerdo começou a abrir, tão levemente quanto o de um bebê quando vai acordando. Bem devagar, e viu o horizonte do mar. Ouviu seu barulhinho batendo na jangada e não entendeu, mas começou a perceber. Ouviu o gogó da ema do tamanho de uma cabeça de alfinete e não entendeu. Abriu bem os olhos, esfregou e então entendeu. Era Jotão gritando da beira da praia e logo perto outra jangada dos pescadores que a vieram resgatar, já quase fora da barra, alto mar. Embora fosse razoável nadadora, Irênia não estava acostumada a nadar grandes distâncias. Como se diz, há sempre uma primeira vez para tudo o que se faz. No entanto, não foi daquela que Irênia precisou. Os pescadores a rebocaram. Ela, confiante, agradeceu a carona e o salvamento. Reencontrou-se com Jotão e Isilidora e o gogó da ema, sentindo muita sede e fome. Ficou apreensiva, é claro, mas gostou tanto desta experiência que a contava sem vergonha ou medo de ser apontado como irresponsável. Não escondia ter tido enorme prazer a despeito do perigo que inadvertidamente se expôs. Sentiu tanto prazer naqueles longos momentos de um sono gostoso, rememorando em sonhos as brincadeiras de criança vividas com seus irmãos,
a leveza lúdica de um companheirismo fraterno e totalmente solidário, e a certeza de que cada um entre si podia contar com a ajuda do outro. Foram vivências com que se acostumara e que nutria imenso carinho e afeto. Já terminara a escolarização normal para as moças de então e não almejava continuar os estudos. Lera que já havia faculdades no Sul que concediam matrículas às mulheres, mas eram raras por aquele período e, de fato, o que gostava era de costurar. Já adquirira bastante conhecimento no ramo da costura por encomenda e gostava de fazer vestidos com uma rapidez e perfeição extremas. Conseguira uma boa clientela de moças e mães que sempre lhe encomendavam vestidos e, como seu irmão ia muito ao Recife, trazendo-lhe as últimas revistas de moda, conseguia fazer modelos os mais recentes, ou, como se dizia à época, na última moda. Tipos de roupas que agora estavam sendo usados na capital federal ou em São Paulo, por exemplo. O ano de 1950 estava se aproximando e com ele muitas promessas. Embora fosse um verdadeiro torvelinho de afazeres, o trabalho como costureira de se sentir bem com o aspecto da profissão que escolhera, um pensamento começou a tomar conta de sua cabeça. Havia muitas encomendas, é certo. No entanto, a vontade de conhecer outra cidade era deveras maior. Irênia já até viajara bastante para alguém egresso do interior, porém sempre acompanhando a família. Nascida em Anadia, cidade a 50 quilômetros da capital Maceió, já morara também em Palmeira dos Índios, em Penedo, isso para falar das Alagoas. A viagem mais interessante de que participaram, no entanto, acontecera alguns anos antes, quando seu pai, Sr. J. Pereira, depois de conseguir vender suas terras, sem as perder para os vizinhos, mas com muitas dificuldades e discussões de limites, invasões e até conflitos, que felizmente foram equacionados depois da vinda de um doutor, geógrafo e agrimensor, convocado por J. Pereira para dirimir as dúvidas dos limites das propriedades. Resolveu mudar com toda a família para o Mato Grosso, tendo como destino a cidade de Aquidauana. O compadre de J. Pereira era um seu irmão chamado Joca Pereira, e que fora para o Mato Grosso havia uns 4 anos. Um dos argumentos que convenceram Jota foi que os, como ele, que estariam comprando terras para serem cultivadas, nem precisariam passar por aquelas amontoadas e insalubres hospedarias dos imigrantes. Além de poder ir com toda a família, não apenas com os que pudessem trabalhar. Além de poder ir com toda a família, não apenas com os que pudessem trabalhar. Assim aconteceu. A viagem em si transcorreu com normalidade. A partida de Maceió até Porto de Santos e de lá para Aquidauana de trem. Normalidade a não ser por um cacho de bananas. J. Pereira, bem como a esposa e todos os filhos, estavam juntos num vagão. Irênia conta isso com riqueza de detalhes. Todos estavam apreensivos com o futuro próximo, mas criam numa normalidade igual à que sempre enfrentaram. Nada muito fácil, mas também que não se pudesse suplantar com o trabalho das mãos e com o amor da família. Ocorre que numa determinada parada, em que todos desceram de bordo do trem para almoçar ou comer algo diferente do farnel de viagem, J. avistou um campesino à beira da estrada de rodagem, já fora da estação ferroviária, com uma venda de bananas. Havia ali todo tipo, espécie e qualidade de bananas, fruta pela qual J. era apaixonado e já estava com saudade. Foi ter com o quitandeiro, sem atentar para o adiantado da hora e na certeza de que o trem nunca saía no horário, J. ficara a conversar com o senhor Ubaldino por mais tempo do que o razoável para uma simples compra. Feliz, voltou para a estação. Ao chegar, percebeu que o trem já estava iniciando lentamente a marcha e saiu correndo para alcançar o embarque. Conseguiu.
Ao começar a caminhar dentro do vagão, não encontrava Dona Ana e os filhos e não compreendeu o que se passava. Acabou indo ter com o bilheteiro. Entrar em outro trem. O trem com destino a Aquidauana, e onde estava toda a sua família, partira 15 minutos antes dele embarcar neste, com destino a 2 irmãos do Buriti. Desesperou-se e começou a culpar o bilheteiro, o padre, o maquinista, o vendedor de bananas, o baldino, até que parou. Sentou, olhou para o bilheteiro e ele estava sorrindo. Não se aflija tanto, Sr. J. O desvio deste trem para 2 irmãos fica bem depois da próxima parada e lá o senhor vai poder reencontrar sua família. E no fim, tudo acabou bem nessa viagem de ida, mesmo que ao reencontrar Dona Ana e os filhos, ninguém pudesse dizer palavras sobre o acontecido. Inicialmente, J e Joca resolveram aguardar melhores oportunidades de compra de terras no município de Aquidauana. Passados 8 meses de espera, onde todos já iniciavam certa angústia pelo improviso da situação, sobreveio uma oportunidade ímpar. Os dois tiveram conhecimento de uma nova cidade, Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, que fornecia grandes possibilidades e subsídios para os que quisessem assentar terras para o plantio do café. Até então, Joca conseguira razoável êxito na empreitada de plantar café. Ambos eram fazendeiros experientes, é certo, mas quem toca uma fazenda na seca, no Nordeste, pode tocar uma fazenda na chuva do Sudeste. E assim, em carta ao irmão, convenceram-o a vir para o Sul, abrigando inicialmente toda a família em sua casa, que não era pouca gente. J. Pereira, Donana, Jotão, Núbia, Martinha, Irênia, Jonas, Antônia e Maísa. A Irênia nunca soube dizer com muitos detalhes, mas parece que seu pai não conseguiu muito sucesso nessa empresa. Com apenas 4 meses instalados e com a plantação ainda por oferecer seus frutos, a temporada de geadas foi muito mais forte do que todas as anteriores de que se tinha notícia. Praticamente todos os grãos plantados, bem como a própria semeadura, ficaram irremediavelmente perdidos. Acabou sendo mais uma aventura do que uma mudança na vida da família. Viajar entrara no sangue de Irênia. Amava toda a sua família e se havia maravilhosamente bem com seus pais e irmãos. Mas agora, depois de tantas peripécias em família, queria poder conhecer outra cidade. Não apenas outra cidade, mas sim o Distrito Federal, a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Já para lá havia ido seu outro irmão, quase um ano depois que voltou da campanha da Itália. Agora estava casado e conseguira montar uma alfaiataria. Por que não poderia juntar-se ao Jonas e trabalhar com ele em seu estabelecimento? Assim poderia viajar. Iniciou a fazer os planos. Aconteceu uma conveniência muito boa para ela e que fortaleceu sua vontade, bem como suas conversas. Com a Europa em reconstrução, a Copa do Mundo da FIFA de futebol iria ser realizada no Brasil e o Rio de Janeiro seria a principal sede, com o jogo final no novo estádio, o maior estádio do mundo, pelo que as notícias davam conta. Nem sabia ainda qual era o nome do lugar, mas tudo isso era uma novidade só, e seus pais, olhando-a no esplendor de seus 26 anos, não tiveram como redarguir ou contrapor. O ateliê de Mademoiselle Faria ficava na Praça General Osório, número 102, e era muito perto da casa de Istval, irmã de sua cunhada Isilidora. Istval já morava no Rio havia alguns anos, desde que se casara com o italiano, Jaime, um excelente mecânico que, vindo ao Brasil para trabalhar numa daquelas corridas da Avenida Niemeyer, encantou-se pelo Brasil e ficou. Por esse momento, Jaime já conseguira montar sua primeira oficina mecânica em Ipanema e trabalhava como um muro. No ateliê, tudo era muito diferente de sua mesa de costura com os apetrechos de que dispunha em Maceió. Praticamente tudo que sabia e conhecia de instrumentos encontrava no ateliê e muito mais.
Antes de chegar ao Rio, já havia costurado uma ou duas vezes em máquina de costura elétrica na casa da vizinha. Na casa da vizinha Dona Gertrudes, cujo marido, farmacêutico, compraram-lhe uma em viagem ao Rio para tentar fazer com que pelo menos um dos distribuidores que atuavam no Nordeste pudesse atendê-lo na cidade. No entanto, a máquina de que dispunha em sua casa era daquelas com pedal mesmo, e gostava muito dela. Mas aqui cabe uma frase que certa vez ouvi e não sei onde. Abre aspas, para Irênia. Com as coisas boas, todos nos acostumamos rapidamente. E é isso mesmo. Aprendeu a usar a máquina de costura elétrica de primeira e quando iniciou a dar mostras de sua facilidade em costurar, fazer debruns, frus-frus, decotes, os mais variados e com esmero e capricho, chamou a atenção de Mademoiselle Françoise, a responsável pelo ateliê e até mesmo de Madame Faria, a dona, propriamente, bem como sua mãe, Madame Ermelinda, uma senhora muito fina e atenciosa que simpatizara logo de cara com Irênia. Após algum tempo trabalhando como costureira, Irênia veio a sobressair-se com soluções de confecção que apresentava para os modelos imaginados e desenhados pela principal estilista da casa. Com isso, foi ganhando confiança de Madame Faria, a ponto de ser transferida para outra unidade do ateliê, que ficava em Copacabana, onde iniciou o trabalho de supervisão de toda a produção da unidade. Sempre pensei que todos nós, intimamente, temos um senso de humildade maior ou muito maior do que deveríamos ter. Na verdade, não sei se sou deste modo por presunção ou elevada autoestima, mas assim como tenho esse pensamento para mim, entendo que as outras pessoas também o devessem ter, pelo menos um pouco. Digo isso porque vi Irênia trabalhar como costureira numa casa de modas femininas e, por seus relatos, tantas foram as vezes em que ela surpreendeu a própria estilista que chegou a ser convidada para ser a principal modelista do ateliê de costura. No entanto, sua serena tranquilidade aliada a certa falta de ambição fizeram com que não ocupasse um cargo mais elevado no trabalho, a despeito de ser, na prática, a melhor modelista da casa. Repetidas vezes eu mesmo tenho esse tipo de comportamento. O que quero dizer é que, para mim, o gostar de alguma coisa por si só deve ser suficiente para fazer irmos adiante. Entretanto, há vezes em que isso não é suficiente e alguma ambição também pode ser interessante, fazendo-se às vezes de combustível para que alcancemos alguns dos nossos objetivos. No meu íntimo, e devo confessar de modo bem patriarcal, gostei quando, para nos casarmos, ela optou livremente em parar de trabalhar no ateliê. Não impus qualquer restrição, mas gostei dessa decisão de Irênia. Afinal, aumentavam as chances de iniciarmos uma família grande, completa, com filhos, do jeito que almejava e dentro do modelo em que eu fora criado no melhor dos mundos, isto é, com uma esposa que eu amava e era linda. Próximo capítulo, capítulo 17, a paz. Vamos lá. A paz. Os anos de 1951 e 1952 voaram. É sempre assim, não é mesmo? Quando estamos felizes, nem pensar a gente quer. E foi como os atravessei. Numa felicidade tranquila, estonteante, docemente alienada. Eu me gabo tanto de minha memória, vejo-a falhar agora nesse pequeno relato e me pego em incertezas. No entanto, tenho a impressão de que o que vai é o certo. Com namoro firme, eu e Irênia com namoro firme, Irênia e eu estávamos felizes com as nossas vidas. Fomos cada vez mais um ao encontro do outro em busca de um propósito comum. Assim, lá pelo meio do ano de 1952, resolvemos. O casamento poderia ser até o final de janeiro do ano seguinte, ou então maio, um mês mais ameno em termos de clima, e ainda teríamos o carnaval.
como se fosse uma espécie de despedida da solteirice minha e dela, porém juntos. Quanto à permanência de sua estada na casa de Istvan, não havia problema, pois Irênia me dissera que sua madrinha do Rio a queria sempre. De novo. Pois Irênia me dissera que sua madrinha do Rio a queria sem prazo em sua casa, salvo saísse o casório, claro. Em fevereiro, juntos e casados, brincamos o carnaval. Digo brincamos porque o carnaval é uma festa do povo e é linda, né? O Rio já possuía uma tremenda tradição na folia que só fez aumentar com o tempo, com a gentileza, com a pura vontade de diversão, com uma alegria contagiante verdadeira do carioca em busca de um relaxamento e prazer resumidos a poucos dias da folia de Momo. Um verdadeiro desligamento de nossas preocupações e que nos proporciona sintonizarmos-nos no mesmo diapasão de alegria, contentamento, euforia transbordante, vertendo-nos todos em irmãos. Mantinha minha rotina de trabalho e agora me dedicava em tempo integral para tentar acumular o máximo possível com vistas às despesas do início do casamento. Para tanto, incrementei meu consultório com mais e melhores equipamentos odontológicos e publiquei propagandas pelo bairro, pelo comércio de toda a vizinhança e até mesmo nos classificados do jornal Sensação da época, Última Hora. Tudo isso surtiu efeito em pouco tempo. Foi talvez o único momento da minha vida consciente em que não dei ao xadrez a primazia da minha atenção. Istvan, Irênia e Lourdinha iniciaram as tratativas para a marcação da data na igreja. Por sugestão ou insistência de Istvan, o casamento iria realizar-se na paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Irênia queria saber onde havia uma paróquia consagrada a Nossa Senhora da Conceição. A primeira que Irênia conheceu aqui no Rio foi a Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte, localizada no centro da cidade. Outra, lá para os lados da usina, depois da muda da Tijuca. Esta sim, Nossa Senhora da Conceição, pura. Simples e singela, tal como pensou para se casar. No entanto, muito longe, o que dificultaria sobremaneira a presença dos convidados na cerimônia. Ainda soube de uma terceira no longínquo bairro de Santa Cruz, repleta de histórias e ainda dos tempos da colônia e da fazenda, mas que não me imbricavam a Irênia, uma obrigação religiosa que outra Nossa Senhora, a da Paz, não a pudesse. De novo. Ainda soube de uma terceira no longínquo bairro de Santa Cruz, repleta de histórias ainda dos tempos da colônia e da fazenda, mas que não imbricavam a Irênia, uma obrigação religiosa que outra Nossa Senhora, a da Paz, não a pudesse, da mesma forma, oferecer. Istvan alegava que, além de a paróquia ipanemense ser linda e relativamente nova, havia sido abençoada em 1921. Era muito próxima à casa onde a noiva estava hospedada. Bem, Irênia concordou e acordou-se a data de 31 de janeiro, um sábado. Havia também um maravilhoso acerto de uma festa de casamento que seria proporcionada pela boa vontade de várias pessoas, a começar por Istvan, seu marido Jaime, Beatrice e Palomino. Beatrice, irmã de Istvan e Isilidora, era casada com Palomino, um exitoso industrial dono de uma fábrica de tecidos instalada na cidade de Vassouras, localizada no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Beatrice possuía um charme próprio dessas pessoas cultas, eruditas e que nada parecem afetadas ou presunçosas. Possuía um rosto muito bonito, emoldurado por cabelos ruivos e airosos penteados. Eu olhava para Beatriz e percebia-lhe uma expressão imanente de quem sabe o que tem, o que ainda falta ter e o que realmente quer. Já Palomino era um tipo baixo, com cabelos sempre bem arrumados e paletós alinhados e perfeitos. Era muito simpático e demonstrava aquele olhar de quem está analisando a situação em redor para prescrutar o todo, no entanto, detalhadamente, para decidir como intervir. O casal Palomino e Beatriz, quando no Rio, moravam numa casa, na verdade, tratava-se
de uma mansão encravada no meio da vertente do morro da Estrada do Joá, para os lados do Alto da Boa Vista. O mirante do casarão proporcionava uma esplêndida vista do Atlântico e simplesmente não havia para onde olhássemos na casa que não fosse lindo ou magnífico ou exuberante. Espaços grandiosos, decoração rica e de extremo bom gosto, em que tudo parecia estar no lugar certo, onde, enfim, para qualquer local que virássemos haveria um descanso para os olhos e alma. Principalmente o infinito, o profundo azul do mar, encontrando-se com um céu, tão ou mais infinito ainda. Instalava-se em mim, e creio em qualquer pessoa, um pleno sentimento de satisfação por estar ali naquele momento, mesmo que fosse só naquele momento. Muito bem. Para minha estupefação, num desses dias em que fui à casa de Istvan para conversar sobre os preparativos, Beatriz contou-nos sobre a oferta de fazer a nossa festa de casamento em sua casa. Um verdadeiro alumbramento nos atingiu, a mim e a Irênia, e sem nos importarmos com a presença das demais, beijamo-nos apaixonadamente. O dia do nosso casamento transformou-se, todas as suas 24 horas, numa das mais vivas memórias de felicidade que pude reter pelo resto da minha vida, a começar pela cerimônia na paróquia Nossa Senhora da Paz. Creio que o casamento ter acontecido nessa paróquia, em princípio, não importaria qualquer juízo de valor de minha parte. No entanto, ao conhecer a história da Santa de El Salvador, seu milagre que preservou a terra contra as lavas do vulcão explodido, e principalmente para mim, o fato de ter sido batizada Nossa Senhora da Paz em decorrência de a aparição da imagem ter acontecido no meio de uma guerra e, por conta disso, a guerra ter acabado, fizeram com que me identificasse ainda mais com a santa, tendo em vista uma das principais razões que me levaram, ainda novo de idade, ao jogo de xadrez, o pacifismo. Não era um ativista do pacifismo, mas considerava importante a dedicação ao jogo nessa perspectiva. Por esse ponto de contato, afeiçoei-me à história. A santa pudera tocar os homens em sua sanha guerreira e fazê-los se entender. É uma frase muito utópica, não acha? Os homens se entenderem. Os homens se entenderem? Talvez haja quem diga que esta foi a versão que veio para os nossos tempos e que tudo não passou, na verdade, de um cara esperto que não se interessava por guerras, mas por querer tentar aproveitar as oportunidades que enxergava na ocasião. Ou que as guerras não lhe eram interessantes para os negócios, ou sei lá mais o que. No entanto, o fato importante é que, tendo sido apenas mero acaso ou milagre, foi a imagem que proporcionou a união dos desiguais. Assim como eu sempre sonhava, e ainda hoje sonho, com o que o xadrez poderia fazer nessa seara. A cerimônia religiosa foi simples, porém linda. Certamente a lista de convidados não era imensa. Todavia, percebemos uma igreja bastante cheia. De parentes diretos, havia apenas as irmãs de Irênia, Antônia e Maísa, o irmão Jonas e sua esposa, Martazinha, os contraparentes anfitriões e sua querida Istvan e marido. Seus pais não puderam vir de Alagoas para a cerimônia, pois J. Pereira estava preso aos seus negócios e não conseguira alternativa para a viagem. Embora seus pais não tenham vindo, acho que Irene lamentou mais a ausência de seu irmão Jotão e sua cunhada Isilidora, tão próximos dela. Mas são impressões somente. Do meu lado também não havia uma quantidade grande de parentes ou quitais. Contudo, praticamente todos os amigos que conhecia do xadrez compareceram com suas esposas, dando à festa uma grandiosidade maior do que imaginara para o evento. Meus irmãos que estavam por aqui foram. Quem eu gostaria mesmo já não poderiam comparecer. Rituais existem para darmos valor e registro às coisas que acontecem com a gente. Não sei se esta é uma assertiva correta, mas é o que eu penso, pois vi e vivi muito isso ao longo da minha vida, através de centenas de homenagens que recebi.
Entretanto, o ritual de maior importância para a minha vida foi o nosso casamento, sem dúvida. E nunca me esqueci das palavras que proferi no instante da nossa união, durante a cerimônia. Eu, João Tadeu Milani, recebo-te por minha esposa, a ti, Marta Irênia Ernesto de Marques, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. E quando ouvi essas mesmas frases ditas por Irênia com destinação a mim, fiquei completamente entorpecido. Por instantes, cheguei mesmo à incredulidade, por despertar do torpor e perceber que o sonho era a realidade em que me encontrava. Jaime, o marido de Istval, era dono de uma oficina mecânica, uma das primeiras do bairro de Ipanema. Ele fez uma coisa bem interessante. Todos os carros que estavam em sua oficina e que podiam ser usados, ele os utilizou para levar os convidados da igreja para a festa na casa de Beatriz. Fez isso com a anuência dos donos, claro, e com desconto na manutenção dos bólidos. Os chauffeurs foram contratados. Com isso, podemos dizer depois que a nossa festa de casamento contou com a frota própria. Acho que um casal apaixonado inspira as pessoas. Só posso entender assim toda aquela maré de bonança que nos alcançou. Eu já gastara bastante e deixara para a última hora a resolução sobre onde iríamos passar a lua de mel. Minha opção melhor seria ir para Petrópolis, pois aliaria conhecer a cidade imperial e aliviar-nos um pouco da canícula carioca. No entanto, mesmo isso ainda me era difícil. Não possuía desprendimento com relação ao dinheiro, confesso. Achava que seria desperdício gastar tanto com viagens. Todas que fizera até então haviam saído de graça. Mesmo assim, estava disposto a sentir com a despesa, tendo em vista que seria o nosso início do casamento. Para minha surpresa, Palomino, no dia do casamento, em meio à festança no Joá, veio ter comigo sem me dar tempo de fala. Entregou-me as chaves de um de seus apartamentos em Copacabana. Foi um susto para mim, mas aceitei de excelente grado e corri até Irênia para contar a novidade. Iríamos passar a nossa lua de mel numa das praias mais bonitas do mundo. E eu, que nem era de dançar, entreguei-me junto com a minha esposa a um bailado caótico e apaixonado como nunca nenhum casal jamais o fez. Você sabe o que é isso? Por volta da 00:30, contatei um dos motoristas e fomos, eu e Irênia, para a orla de Copacabana. O prédio era novo, como a predominância do bairro, que crescia assombrosamente rápido por aquele período. A maioria dos prédios de Copa foi erigida entre os anos 30 e 40, sendo que alguns já existiam desde os anos 20. O apartamento que o doutor Palomino me emprestara ficava em um prédio numa rua lateral. No entanto, como se situava na primeira quadra, possuía vista para o mar. O barulho das ondas no quebra-mar o ouvíamos nitidamente do imóvel, mesmo estando no 10º andar. Ao chegar ao apartamento, Irene ainda vestia o branco de noiva e eu continuava com meu terno azul profundo com lencinho branco no bolso esquerdo. Não estávamos cansados. Não sei explicar, mas assim que entramos no apartamento, nos abraçamos tão afoita e estabanadamente que cheguei a bater os meus dentes com os dela com alguma força, mas de qualquer modo isso não importou. A paixão e o arrebatamento eram maiores do que tudo que há, e só me lembro de quão demorado foi para conseguirmos tirar a roupa. Sei que quase caí tentando tirar a minha própria calça. Ajudei-a então com seu vestido, que nas costas havia milhares de botões. Rindo muito, mas insistente na tarefa, consegui. E foi quando a vi pela primeira vez tão nua e tão linda. Sua pele lisa e sedosa, e perfumada e morena. Lembro-me de pensar que se Deus imaginou as sensações que outorgou aos homens e às mulheres, por que não se casou? Por que motivo não possuía a sua deusa? Então, ficamos completamente envolvidos com nossos próprios
corpos e entrelaçados numa atividade que é um verdadeiro moto contínuo de prazer e vida. Se é assim para todo casal, eu não sei. O que sei é que a partir do nosso casamento, o amor que nutri por Irênia e o que ela nutriu por mim era de uma verdade tão verdadeira e feliz que tudo fazia sentido e nada se explicava. São coisas que fortalecem o entendimento sobre o inexplicável de nossa essência. Sem entender, mas aceitando isso, percebi desde o início e ao longo do nosso tempo que em nós foi surgindo uma sensação cada vez maior de amor, serenidade e paz.